Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuamos aqui na biografia da Santa Margarida Maria Alacoque, escrita pelo padre André Beltrame. Estamos aqui no capítulo 12, na página 63. O fervor de um serafim, residência inútil, Maria e Marta, o encanto contínuo do divino esposo, as virtudes mais sublimes. A humilde esposa de Cristo procurava esconder, o mais possível, as maravilhas que se realizavam na sua alma e conformar-se à vida comum das suas companheiras. Como deter, porém, a enchente de graças de que era inundada? Quando Jesus a introduzia na mística cela do seu amor e a inebriava de alegria, as lágrimas jorravam-lhe dos olhos a torrentes. O trabalho caía-lhe das mãos, os joelhos dobravam-se à terra, e o seu semblante resplandecia, não raro, de luz celeste. As companheiras começaram a considerá-la atentamente. A mestra das noviças e as superioras inquietaram-se com isso. Não haveria aí alguma ilusão? Como explicar tanta singularidade numa noviça, entrada ainda ontem no mosteiro? Não teria ela, porventura, enveredado por um caminho falso? Então, aqui a gente vê, né, como é que a igreja sempre considerou esses fenômenos místicos, né? Então, a primeira posição que a igreja toma em relação a esses fenômenos, nós vamos ver isso aqui muito ao longo da história de Santa Margarida e outras santas também, né? Duvidar de ilusões, de imaginação fértil da própria pessoa, e num segundo momento duvidar das ilusões demoníacas, dos fenômenos demoníacos. Porque o demônio sabe, como ele é um grande imitador, né? Ele sabe muito bem imitar esses fenômenos para enganar as pessoas, né? Como a igreja não tinha ainda perdido, né, esse sentido sobrenatural, que hoje a gente não vê mais, a igreja nessa época duvidava e precisava de muita coisa para convencer a igreja, aqui representada pelo mosteiro, pela superiora do mosteiro, e depois vão aparecer também os diretores espirituais, os confessores da Santa Margarida. Precisava de muita coisa para convencê-los de que esses fenômenos realmente partiam de Deus, né? Para a santa, esses fenômenos eram arrebatadores, né? Eram incontroláveis. Ela não conseguia esconder, né? Porque ela era arrebatada e perdia
o domínio dos sentidos exteriores, né? Então, às vezes caía, às vezes se ajoelhava e o mundo desaparecia, essas coisas, né? Desses fenômenos mesmo. Mas isso também acontece com fenômenos demoníacos. É por isso que para nós, né, leigos, hoje principalmente, nós temos nós somos facilmente enganados, né, com esses fenômenos, né? Hoje é muito comum a enganação dos fenômenos nessas aparições malucas, por exemplo, de Nossa Senhora, né? Aparece para todo mundo, fala uma porção de coisa. Mas como hoje não há esse discernimento, né? Não há pouca gente, se houver alguém que possa fazer esse discernimento, as coisas se passam de forma diferente. Então, as companheiras, né, as superioras, todas elas ficaram meio assim, duvidando, né? Não é por mal que a igreja faz isso. Às vezes a gente pensa que o santo sofre muito na mão da igreja porque a igreja fica duvidando dele e tal, etc. Mas isso é uma precaução, né? Muitos foram os fenômenos que foram detectados pela igreja que eram falsos, né? Então, declararam, portanto, à jovem religiosa que aquele modo de agir não era conforme ao espírito da visitação. Que renunciasse, pois, a todas aquelas luzes extraordinárias. Segue na oração a vida simples que se ensinava às noviças e se colocasse ao nível das outras em todos os exercícios. Aliás, não admitiriam a profissão se ela continuasse assim, né? São Francisco de Sales recomendara, na verdade, às suas filhas que evitasse toda a singularidade, que se ativessem as regras com a maior simplicidade e vivessem escondidas, humildes, esquecidas para todos. Numa ocasião, entre outras, depois de celebrar a Santa Missa, ajoelhara-se com Santa Joana de Chantal aos pés do altar e pedira a Nosso Senhor que não concedesse jamais a visitação graças extraordinárias, que as reservasse às outras ordens, concedendo a sua apenas a simplicidade, a humildade, a obediência e outras virtudes, que não oferecem perigo de soberba. Foi por isso que aos poucos se insinuou a ideia de que a visitação não fosse destinada a esses dons singulares e que Deus tivesse atendido à súplica dos santos fundadores. Olha que coisa extraordinária, né? São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal pedia que esses fenômenos não ocorressem na sua ordem, né? Porque esses fenômenos extraordinários não são necessários para a santidade, né? Não são. Isso aqui a gente tem que meditar muito sobre isso, porque a santidade, a característica da santidade não são esses fenômenos. Esses fenômenos são extraordinários, por isso que eles chamam assim, né? Fenômenos extraordinários. Eles não constituem o núcleo da santidade, não é? Então o próprio São Francisco de Sales pedia isso a Nosso Senhor. Razão tinha, pois, a superiora de se preocupar e pôr de sobreaviso a boa noviça. Margarida, que se atirara perdidamente à obediência,
tentou prontamente renunciar a este gênero de vida. Como resistir, porém, à ação soberana e onipotente do seu esposo celeste? Aplicava-se com todo o esforço a seguir o método comum da oração e das outras práticas piedosas. Mas logo o divino esposo se apoderava da sua mente e do seu coração e a elevava a uma contemplação altíssima. Por mais que lutasse e resistisse contra a ação divina, nada conseguia. Entretanto, a sua alma tanto mais ganhava em perfeição, quanto mais a obediência era difícil e repugnante aos instintos da oração. Então, essa oração que para nós é a única que existe, né, digamos assim, né, o terço, as primas, as completas à noite, o Ângelus, né? Tudo para Margarida era difícil, né? Porque logo que ela começava essas orações comuns, orações vocais, ela já entrava nos mais altos níveis da oração mental ou da contemplação, né? Se vocês pegarem qualquer livro de teologia ascética e mística, vocês vão ver lá os vários níveis da oração mental. E Santa Margarida já entrava em níveis superiores dessa vida contemplativa, né? E ela não sabia como controlar isso, ela não tinha controle sobre essas coisas, né? Coisa semelhante acontecia a Santa Teresa, a mística Rosa do Carmelo. A seráfica santa espanhola recebera a ordem do seu diretor de consciência para resistir positivamente aos favores extraordinários com que Deus a visitava. Tudo era, porém, baldado quando Jesus entendia admiti-la ao seu amplexo bem-aventurado. Para tirá-la daquele estado de abstração contínua, a diretora resolveu entregá-la aos cuidados da enfermeira religiosa dotada de grande força corporal e toda aplicada à vida ativa, dando-lhe ordem de a ocupar o mais possível em trabalhos materiais. Era Maria associada a Marta, né? Maria e Marta do Evangelho, né? A boa irmã executou à risca o encargo que recebera. Apenas terminada a oração prescrita pela regra, fazia-lhe varrer os corredores, sachar a horta, carregar água, arrumar os quartos, sem lhe conceder 1 minuto de descanso. Mas o divino esposo seguia por toda parte. Aparecia-lhe sempre diante dos olhos para arrebatá-la em êxtase. Enquanto, com a vassoura na mão, varria os pavimentos, ou com a enxada revolvia os canteiros da horta, contemplava o esposo celeste. Ouvia-lhe a voz, mais suave que o mel, e sentia as pulsações de amor do seu coração sacratíssimo. Isso Santa Teresa, né? Desafogava então a enchente de afeto, cantando a meia voz estrofes de melodia, de melodiosa poesia, como que inspirada nos transportes inefáveis do divino amor. Entregava-se aos sacrifícios mais heróicos. Dotada de uma alma delicada e sensível aos menores sinais de afeto, ligara-se com estreita amizade a uma companheira do noviciado. Advertindo-lhe o divino esposo que aquela afeição contristava o seu amor
e empanava-lhe a candura do coração, Margarida resolveu cortá-la. Para vencer aquela tendência, teve de lutar 3 meses, no fim dos quais triunfou e desapareceu aquele apego. Então, até o apego às criaturas, né? A noviça, enfim, era prejudicial a esse afeto a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Merece ser mencionada outra vitória que alcançou sobre a natureza. Tinha uma repugnância invencível ao queijo, porque ele causava violentíssimos embaraços de estômago, azedumes e vômitos de tal sorte que nem o podia ver. Quando, porém, o traziam à mesa e o davam à comunidade, comia-o, vencendo a repugnância imensa da natureza e tolerando com alegria as dolorosas consequências que lhe adivinham. Se não interviesse a obediência para lhe proibir penitência tão heróica, tê-la-ia continuado durante toda a vida. Aqui tem uma penitência interessante que a gente normalmente esquece, né? Que nós podemos fazer, não, obviamente, com os efeitos nefastos aqui que sentia Santa Margarida, mas é que às vezes a gente faz penitência deixando de comer o que a gente gosta, né? Mas é uma penitência tão efetiva para nós comer o que a gente não gosta, né? Por exemplo, no período da quaresma, ou enfim, nas penitências semanais que a gente faz. Isso também é penitência, né? Comer o que a gente não gosta. Não que faça mal, né? No caso de Santa Margarida era assim, né? Mas, enfim. A superiora não sabia como conter-lhe o desejo, ardente e sempre insaciável, de humilhações e sofrimentos. Como poderiam retrair a sua profundíssima humildade, sempre dócil à onipotência da graça, manancial perene de todas as obras? A caridade, a doçura que usava para com suas companheiras era do seu bem-aventurado Padre São Francisco de Sales. Estava sempre pronta a servi-las, pospondo-lhes todas as suas comodidades e considerando-se a criada de todas e de cada uma delas. Já cenamos a sua perfeita obediência, que o próprio Jesus muitas vezes lhe ensinara, como sendo o único meio para lhe agradar, fora do qual não pode haver verdadeira virtude. Em resumo, brilhavam em Margarida todas as virtudes, cortejadas pelos dons sobrenaturais que lhes davam ainda maior esplendor. De sorte que, conquanto jovem em idade, excedia em perfeição as mais anciãs do mosteiro. Os dias eram cheios de obras santas, coroadas de flores do céu. Seu coração era a delícia do esposo das virgens, o qual comprazia-se em repousar entre os lírios da inocência e as violetas da humildade. Então, Nosso Senhor, ele preza muito, né, a obediência. Não é? No caso da vida religiosa, nas ordens religiosas, né, essa obediência
fica muito clara, né? Porque as ordens religiosas têm as suas regras, né? E as regras são, então, soberanas. Então é muito fácil para o religioso, nesse caso, que vivendo no mosteiro, saber o que é obediência, né? Agora, para nós leigos que vivemos no mundo, essa regra também é válida, tá certo? Também é válida. O que significa obediência para nós, né? O que significa a aceitação de uma regra de vida para nós leigos no mundo? O que seria agradar a Deus, nós leigos que vivemos no mundo, sem uma regra específica, né? Então, primeiro, como católicos, nós temos regras de oração, né? A igreja propõe, né, um conjunto de orações diárias, né, que está dentro da classificação de piedade cristã. A gente confunde muito essa questão da piedade, né? Pessoa piedosa, né? Obrigações de piedade. Bom, dentre as obrigações de piedade, sem alarde, né? Sem parecer piedoso, porque hoje tem muito essa coisa da aparência de ser piedoso, né? Uma das regras da nossa vida de leigo são as nossas orações, não é? Cotidianas. Oração da manhã, as jaculatórias ao longo do dia, o ângelus, as primas, as completas à noite, não é? As novenas, o rosário. Tudo isso são regras de nós leigos, que nós devemos cumprir, temos de cumprir, não é? Outra regra da nossa vida são as circunstâncias que acontecem conosco, que Deus quer que aconteça. São os nossos deveres de Estado, né? Dos vários estados que a gente pode viver, né? Isso são regras de Deus, né? Que é importante, tão importante quanto qualquer outra regra. Cumprir os deveres de Estado, né? Então, assim, os leigos têm muitas regras a cumprir, que são muito importantes para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, não pensem que os leigos, né, não tenham regras para cumprir. Nós temos muitas regras, né, da piedade cristã. Então, quando a gente fala de regra de religioso, é mais fácil da gente ver, né? O santo fundador escreve as regras, né? Mas Deus escreveu também regras para nós, que a igreja nos ensina, inclusive, né? Ao longo do ano nós temos vários momentos de jejum e penitência. Nós temos o ano litúrgico todo, que tem os vários ritmos da vida religiosa, que nós leigos temos obrigação de seguir, né? Enfim, então nós também temos regras, né? Nós católicos temos regras de vida. Então, capítulo 13. A profissão religiosa, valor infinito da obediência, 10 dias de vida no céu, as dores da morte e as alegrias da ressurreição. Transcorrera o ano de noviciado e as novas religiosas proferiam os votos, entrando para sempre na ordem da visitação. A nossa noviça não foi, porém, admitida à profissão, unicamente pela singularidade da sua vida e os caminhos extraordinários que percorria.
Então a profissão dela foi adiada, né? Por que isso, né? Porque eles queriam ter certeza dos fenômenos que estavam ocorrendo com ela. Então, volto a dizer, isso é precaução, isso não é maldade da igreja. Muitas vezes a gente acha que isso é maldade da igreja, né? Isso é precaução. E é uma coisa muito saudável. Que, volto a dizer, a igreja perdeu essa precaução, obviamente, hoje, né? Dentre muitas coisas que nós perdemos, essa precaução foi perdida, né? Hoje a santidade é pop, né? Hoje é pop ser santo. Mas não era assim, né? A superiora quis contemporizar para se certificar melhor de que nela existisse realmente o Espírito de Deus, sem se tornar, porventura, o joguete do espírito do abismo, o qual, para enganar as almas, se transfigura em anjo de luz. Ela suportou com plena conformidade à vontade divina aquela demora, bendizendo ao seu divino mestre. Depois de 3 meses de madura reflexão, foi finalmente convidada a fazer os grandes exercícios em preparação aos santos votos. Era o dia 27 de outubro de 1672. É impossível descrever o fervor de que se sentiu invadida naqueles 10 dias de recolhimento e de união incessante com Deus. Seu coração era um altar sobre que lavrara o fogo do mais santo amor, com tão grande ardor que parecia que toda se quisesse extinguir em holocausto. No segundo dia do retiro, o incêndio da divina caridade cresceu tanto que a superiora, para moderá-la e distraí-la, mandou-a para a horta, com uma vara na mão, e o encargo de tomar conta de um jumento e de uma jumentinha, que serviam no convento para transporte das provisões necessárias à comunidade. O impedir que estragasse as sementeiras. Então, a função de Santa Margarida era tomar conta do jumento e da jumentinha e impedir que eles estragassem o canteiro, né? Passava, pois, o dia inteiro a correr atrás dos 2 animais, chamando-os à ordem quando se desviavam dos caminhos da horta. Então veja que extraordinário retiro, né? Espiritual. Ela preferiria, sem dúvida, passar o dia e a noite diante do Santíssimo Sacramento. Mas Deus a queria naquele humilde ofício, e ela com isso se conformava. Se Saul, dizia ela, na sua simplicidade, alcançou o reino de Israel a procurar as jumentas de seu pai, por que não poderei eu conseguir o reino do céu correndo atrás desses animais? E são frases de Santa Margarida. A obediência é aquele bálsamo celeste que dá perfume às ações, ainda as mais vis e desprezíveis, e as torna preciosas aos divinos olhares. Margarida encontrou, de fato,
o reino dos céus. E o sacrifício da sua vontade, oferecido a Deus, subiu até o seu trono em odor de suavidade. Chama atenção para o termo sacrifício da sua vontade. É isso que Deus quer da gente. Mais do que o sacrifício do corpo, o sacrifício da nossa vontade. É sacrificar o que a gente quer fazer em nome do que Deus quer que a gente faça. Né? Isso na vida da gente, a gente pouco faz, né? A gente sempre tem plano para fazer as coisas e quando esses planos dão errado, a gente começa a murmurar, né? Sem perceber que Deus está no comando de tudo, né? Então a gente não sacrifica normalmente a nossa vontade para nada. E quando as circunstâncias nos obrigam, a gente fica com muita raiva. Né? Ajoelhada num pequeno bosque de avelaneiras, que ainda se conserva em Parré, recebeu um dos maiores benefícios da sua vida. Eis como ela o descreve. Abre aspas. Sentia-me tão satisfeita nesta ocupação, e o meu soberano rei fazia-me tão fiel companhia, que aquelas corridas contínuas não me inquietavam absolutamente. Foi aí que me foi dado receber um dos dons mais excelsos que eu jamais experimentei, principalmente no que se refere à clareza dos santos lugares em que se realizaram os mistérios da paixão e morte de Jesus. Mas é este um abismo por demais profundo para poder ser descrito. Eu renuncio a fazê-lo. Direi apenas que me comunicou tal amor pela cruz que eu não posso viver um só instante sem sofrer, mas sofrer em silêncio, sem consolação, sem alívio, sem compaixão, e morrer com o rei da minha alma, oprimida sob o peso de toda sorte de opróbios, humilhações, desprezos e esquecimentos. Então Deus deu a ela, nas palavras da santa, né, a clareza dos santos lugares em que se realizaram os mistérios da paixão e morte de Jesus. Fecha aspas para Santa Margarida. O desejo dos sofrimentos foi sempre o anseio das almas heróicas. A misteriosa palavra de Jesus na cruz, sitio, tenho sede, né? Sítio é uma palavra latina, né? É a primeira pessoa do singular, né? Tenho sede. Então, a misteriosa palavra de Jesus na cruz, sítio, desceu do Calvário e foi transmitida de geração em geração a todos os santos da Igreja, provocando na seráfica do Carmelo aquele grito sublime: padecer ou morrer, e o outro, ainda mais heróico, da Santa de Florença: morrer, não, mas viver para sofrer. E eu lembro aqui que o próprio padre André Beltrame, ele tinha também uma expressão que agora não me ocorre. Deixa eu ver se eu acho. Sim, ele dizia, o próprio padre, o biógrafo, né? Nem sarar nem morrer, mas viver para sofrer.
Era o bordão do biógrafo aqui da Santa Margarida. Né? Ó almas bem-aventuradas, comunicai a mim também essa febre insaciável de sofrimentos, para que eu possa, por meio deles, testemunhar o meu amor ao Dulcíssimo Jesus, que para a salvação dos homens empurpurou o solo do Gólgota com o seu sangue preciosíssimo, que ontem nós comemoramos, né? Preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Então aqui é uma pequena oração do Padre Beltrame, né? Inserido aqui na biografia. Os 10 dias de retiro foram 10 dias de paraíso, durante os quais o coração de Margarida foi inundado por um mar de gozo. O incomparável esposo das almas fez-lhe gozar tudo o que há do mais doce, terno e suave no seu amor e inebriou-a de celestes delícias, mas ao mesmo tempo fez-lhe vislumbrar ao longe uma cruz que igualaria em amargura as carícias de que agora gozava. Antes o Tabor, com todas as delícias e esplendores, depois o Calvário, com todas as amarguras, com todas as suas amarguras. O Tabor é o monte em que ele se transfigurou, né? E mostrou todo o esplendor para os apóstolos, né? Então, aqui, o que ele está querendo dizer é isso, né? Antes o Tabor, depois o Calvário. Por fim, raiou a aurora feliz do dia 6 de novembro de 1672. Aqui na minha edição tem um erro de digitação. Se vocês tiverem aí o livro, vocês, por favor, façam uma correção, porque no livro está 1692, mas não é 1672. 6 de novembro de 1672, no qual celebrou as suas núpcias com o Cordeiro Imaculado. As cerimônias da profissão religiosa, em todas as ordens, são sobremodo comovedoras e deixam durante toda a vida a mais viva saudade. A alma morre misticamente para o mundo e nasce para a vida da graça, da perfeição, da santidade. Essa morte e esse nascimento são representados ao vivo por todo um conjunto de ritos que nos fazem assistir a uma agonia e a uma ressurreição. Esses ritos são realmente belos. A gente hoje não existe mais, né? Esses ritos estão todos modificados e as ordens estão acabando, né? Mas eu acho que dá para imaginar, não é, esses ritos. Ano 1672. Assim, o errinho está na página 69, no terceiro parágrafo. Tá certo? Em vez de 1692, é 1672. Então, a alma morre misticamente para o mundo e nasce para a vida da graça, da perfeição, da santidade. Essa morte e esses nascimentos são representados ao vivo por todo um conjunto de ritos que nos fazem assistir a uma agonia, né? É a morte mística para o mundo, né?
e uma ressurreição, ressurreição para a graça, ressurreição para a vida da graça, né? Da perfeição, da santidade. A princípio, olha que bonito o rito, né? Não sei se tem jeito de assistir esse rito ainda aí pelo YouTube, não sei se tem gravação disso, mas enfim. Mas a gente pode imaginar, né? A princípio, os cantos fúnebres, crepes mortuários, círios bentos e dobrar de sinos, anúncios de morte, depois cantos nupciais de alegria, coroa de rosas, de flores. Numa palavra, todas as dores e tristezas do túmulo e todas as alegrias que enfloram o berço de um recém-nascido. Então é representada a morte, né, com os cantos fúnebres, né, e depois a ressurreição. Margarida, com o rosto radiante de alegria, apenas terminado o canto do hino Veni Creator Spiritus, adiantou-se e pronunciou a fórmula dos votos de castidade, pobreza e obediência. Que palavras dos votos, né? E aqui tem uma nota, depois dessas palavras, eu vou ler a nota primeiro para a gente entender, né? Foi esse o ato de profissão pronunciado pela gloriosa Maria, Madre de Chantal, à presença do Santo Bispo de Genebra, São Francisco de Sales, né? E o adotado pelas Irmãs da Visitação no dia solene das místicas núpcias com o esposo divino. Então, vamos às palavras do voto, né? Abre aspas. Ouvi, céus, as minhas palavras. Escute a terra, os acentos dos lábios meus. A vós, Jesus, meu Salvador, fala o meu coração, apesar de eu não ser senão pó e cinza. Fala o meu coração significa fala a minha vontade, né? Meu Deus, faço voto de viver em perpétua castidade, pobreza e obediência, segundo as regras de Santo Agostinho e as constituições da Congregação de Nossa Senhora da Visitação, por cuja observância ofereço e consagro a vossa divina majestade e a Santíssima Virgem Maria, vossa Mãe e Senhora nossa, a minha pessoa e a minha vida. Recebei-me, eterno Padre, nos braços da vossa misericordiosíssima paternidade, para que eu leve constantemente comigo o jugo e o peso da vossa santa servidão, e toda e sempre me abandone ao vosso divino amor, ao qual novamente me dedico e consagro. Ó gloriosíssima, santíssima e dulcíssima Virgem Maria, suplico-vos pelo amor, paixão e morte do vosso Filho, me recebais no regaço do vosso materno patrocínio. Escolho a Jesus, meu Salvador e meu Deus, por único objeto do meu amor e a presente ordem para minha perpétua morada. Assim seja. Esses então são os votos, né, que Santa Margarida fez.
Puseram-lhe depois ao pescoço uma pequena cruz de prata e sobre a cabeça o véu. Ao mesmo tempo se pronunciavam as seguintes palavras, abre aspas, será este um véu aos vossos olhos contra os olhares dos homens e um sinal sagrado para que jamais possas receber nenhum outro sinal de amor senão o de Jesus Cristo. Então, o véu, né, na igreja é muito importante, né? Então, as mulheres usam véu, né? As que, enfim, na missa tradicional, querendo significar essa proteção, né? Querendo significar a castidade, né? A proteção contra os olhares, etc, etc, etc. Aqui nas ordens é muito mais específico esse uso, né? E foi coberta pelo pano fúnebre, ao mesmo tempo que eram pronunciadas as sentidas palavras de Jó. O homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e é saturado de infinitas misérias. Jó, capítulo 14, versículo 1. Os circunstantes rezavam com voz triste o De Profundis. E ela foi aspergida de água benta, como se faz nas exéquias diante do cadafalco, ao mesmo tempo que os sinos dobravam funebremente a anunciar que Margarida morrera para o mundo, para as suas pompas, para as suas vaidades. O templo estava todo forrado de negros crepes, iluminado pelos círios fúnebres. Ó religião, como és amável! Dá às almas a força de antecipar a sepultura e enterrarem-se vivas sob um pano mortuário, para depois revocá-las a uma vida nova, fecunda de imortalidade. Depois dos horrores do sepulcro, Margarida participou das alegrias da ressurreição. Cessaram os cantos de luto, desapareceram os panos fúnebres, a igreja vestiu-se de festa e a virtuosa Virgem cingiu a cabeça de lírios e rosas, enquanto se entoavam os cantos nupciais e o órgão anunciava, com vozes de júbilo, o nascimento de Margarida para a vida religiosa e as suas núpcias com o divino Cordeiro. Puseram-lhe na mão um crucifixo e ela, fitando-o, exclamou, abre aspas para Santa Margarida, o meu dileto pertence inteiramente ao meu coração e eu a ele. Jamais o abandonarei para seguir algum homem, porquanto a ele me desposei com os vínculos da caridade e o seu amor supera a todos os amores do mundo. Ó meu Deus, desviai os meus olhos da vaidade e não deixeis que eu seja dominado por alguma injustiça. Tendo as mãos no círio, símbolo das chamas de caridade, disse ela, a vossa palavra, ó Senhor, é lâmpada aos meus passos e facho ao meu caminho. A vossa luz resplandece sobre mim e vós ateastes o fogo ao meu coração. Fecha aspas. As núpcias com o esposo divino estavam terminadas. Margarida estava radiante de alegria. Então essa foi então a profissão, né, de Santa Margarida na ordem
de Nossa Senhora da Visitação, né? Fundada por São Francisco e Santa Chantal. Então, terminamos aqui a leitura, né? Nós estamos agora na página 73, capítulo 14 da nossa biografia, mais ou menos no meio da biografia aqui, tá certo? Então, amanhã nós continuaremos a leitura. Pergunto se há alguma observação, a linha ali está digitando, ou alguma pergunta sobre a leitura. Vamos aguardar a linha. Então vocês viram, pelo menos dá para sentir com a imaginação, né? A Aline diz assim, ó, uma pesquisa aqui rápida sobre funerais. Achei esse vídeo da Beata Zita, onde a família pede para entrar com o caixão na igreja. Seria isso? Não sei. Não é funeral, né? Não é exatamente funeral. Esse ritual, ele tem duas partes, né? Um ritual fúnebre para representar a morte da religiosa, né, para o mundo. E depois uma outra parte que representa a ressurreição. Entendi, lá dentro do convento. Não é um ritual fúnebre normal, né? Assim, entendi. Não é, enfim, ela não morreu, né? Por enquanto. Depois ela vai morrer, mas ela morreu para o mundo, para as vaidades do mundo, enfim, para as afeições ao mundo, os afetos ao mundo, né? Certo? Então esse ritual, eu não sei se tem uma representação dele aí na internet. É muito provável que tenha, né? Porque tem ordens, na tradição tem ordens monásticas, né? As beneditinas, por exemplo, tem uma ordem beneditina ligada à fraternidade, enfim. Deve ter alguma coisa disso na internet, eu não sei, tá certo? Então, Deus lhes pague a paciência de ouvir a leitura. Tenham todos um santo dia e até então a próxima leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.